Entre todos os personagens do Novo Testamento, poucos exerceram tanta influência sobre a fé cristã quanto o apóstolo Paulo. Seu nome atravessou séculos, culturas e gerações. Suas cartas moldaram a teologia cristã, fortaleceram igrejas perseguidas e continuam, até hoje, falando diretamente ao coração de quem busca compreender a vontade de Deus. Paulo não foi apenas um pregador. Ele foi um homem profundamente transformado, antes perseguidor, depois apóstolo, antes instrumento de dor, depois vaso de esperança. Sua vida é, por si só, uma mensagem viva de que ninguém está fora do alcance da graça de Deus. As lições do apóstolo Paulo não são superficiais. Elas são profundas, confrontadoras, cheias de verdade, mas também carregadas de amor, misericórdia e esperança. Ao mergulharmos em suas palavras, somos convidados a repensar nossa fé, nossas atitudes, nossas prioridades e nosso relacionamento com Deus. Este texto não é apenas para ser lido, é para ser meditado. É um convite à transformação. 1. A graça que transforma não apenas perdoa. Uma das lições mais profundas deixadas por Paulo é o entendimento correto da graça. Para ele, a graça não era uma permissão para viver de qualquer maneira, mas o poder de Deus que transforma o ser humano por completo. Paulo escreveu: "Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus." Ele entendia que a salvação não era conquistada por mérito, obras ou religiosidade, mas por um favor imerecido. No entanto, essa mesma graça exigia uma resposta, uma vida transformada. Paulo não separava graça de compromisso. Para ele, quem experimenta a graça verdadeira não continua vivendo da mesma forma. A graça ensina, corrige, molda e fortalece. Essa lição é extremamente atual. Em um mundo que confunde graça com permissividade, Paulo nos lembra que a graça de Deus nos chama para uma vida santa, não por obrigação, mas por gratidão. 2. A fé que permanece mesmo na dor. Poucos homens sofreram tanto quanto o apóstolo Paulo. Prisões, açoites, naufrágios, fome, perseguições, rejeições e ameaças constantes fizeram parte de sua caminhada. Mesmo assim, ele escreveu palavras que atravessam o tempo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo nos ensina que a fé verdadeira não é aquela que existe apenas quando tudo vai bem, mas aquela que permanece firme mesmo quando tudo parece desmoronar. Ele não negava a dor. Ele não fingia que o sofrimento não existia, mas escolhia confiar em Deus acima das circunstâncias. Essa lição é profunda porque confronta nossa visão limitada de fé. Paulo nos ensina que Deus continua sendo bom mesmo quando a vida é difícil e que a esperança cristã não está na ausência de problemas, mas na presença constante de Deus. 3. O poder da mente renovada. Paulo compreendia que a verdadeira batalha acontece na mente. Por isso ele escreveu: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Para ele, uma vida cristã saudável começa com pensamentos alinhados à verdade de Deus. Pensamentos moldam atitudes, atitudes moldam decisões e decisões moldam destinos. Paulo ensinava que a mente precisa ser treinada a pensar no que é verdadeiro, justo, puro e digno de louvor. Ele sabia que uma mente dominada pelo medo, pela culpa ou pela mentira enfraquece a fé. Essa lição é essencial em um tempo de excesso de informação, ansiedade e confusão emocional. Renovar a mente é um ato diário, consciente e espiritual. 4. A força que vem da fraqueza. Uma das declarações mais impactantes de Paulo é: "Quando sou fraco, então é que sou forte." Essa frase contradiz completamente a lógica humana.
Vivemos em um mundo que valoriza a aparência de força, sucesso e autossuficiência. Paulo, porém, nos ensina que reconhecer a própria fraqueza é o caminho para experimentar o poder de Deus. Ele entendeu que não precisava parecer forte o tempo todo. Ele precisava depender de Deus. Sua vulnerabilidade se tornava espaço para a ação divina. Essa lição liberta. Ela nos mostra que não precisamos fingir perfeição diante de Deus. Podemos ser reais, quebrados e humanos, porque é exatamente aí que Deus se manifesta com poder. 5. O amor como fundamento de tudo. Paulo escreveu um dos textos mais conhecidos e profundos sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Para ele, o amor não era opcional, era essencial. Sem amor, dons perdem valor, fé perde sentido e conhecimento se torna vazio. Paulo entendia que o amor cristão não é apenas sentimento, mas decisão, atitude e sacrifício. Um amor paciente, bondoso, que não busca seus próprios interesses. Essa lição é um chamado direto para a essência da fé. Sem amor, a religião se torna barulho. Com amor, até o silêncio comunica Deus. 6. A disciplina espiritual e a perseverança. Paulo comparava na vida cristã a uma corrida. Ele falava de disciplina, esforço e perseverança, não como forma de ganhar a salvação, mas como resposta a ela. Ele dizia: prossigo para o alvo. Paulo nos ensina que a fé não é passiva, é um caminho de constância, mesmo quando não há aplausos, reconhecimento ou resultados imediatos. Essa lição fala especialmente aos dias de hoje, em que muitos desistem facilmente. Paulo nos lembra que quem permanece, cresce. Quem persevera, amadurece. 7. O propósito, acima das circunstâncias. Paulo nunca permitiu que suas circunstâncias definissem seu propósito. Mesmo preso, ele evangelizava. Mesmo limitado, ele escrevia cartas que transformariam gerações. Ele entendia que o propósito de Deus não pode ser preso por cadeias humanas. Essa lição é poderosa. Ela nos ensina que não precisamos esperar condições ideais para viver o chamado de Deus. Onde estamos, como estamos, Deus pode nos usar. 8. A esperança eterna. Por fim, Paulo vivia com os olhos na eternidade. Ele sabia que esta vida não era o fim. Por isso escreveu: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa esperança dava sentido à sua dor, força à sua caminhada e paz ao seu coração. Paulo nos ensina que quando a eternidade está clara, o presente se torna mais leve. Não mais fácil, mas mais significativo. As lições do apóstolo Paulo não são apenas palavras antigas. Elas são verdades vivas, profundas e transformadoras. Elas nos chamam à maturidade espiritual, à fé genuína e a um relacionamento real com Deus. Paulo nos ensina que a fé não é ausência de luta, mas presença de propósito, que a graça não é desculpa para permanecer igual, mas poder para ser transformado, que o amor é o centro de tudo, e que a esperança eterna sustenta o coração humano. Que essas palavras não sejam apenas lidas, mas vividas. Que assim como Paulo, possamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.